Começar aqui a apresentar a tela, não sei o que lá, não sei o que lá. Deixa eu dizer uma coisa, né? Como vocês já sabem, esse semestre ele tá bem curtinho, né? Eu gravei em semestres anteriores uma aula que está lá no canal da gente de fluidos, lá no YouTube. E uma aula só de resolução de exercícios. Eu não sei, João. Alguém mais está travando aí alguma coisa? Está dando certo meu áudio, vídeo? Vamos esperar um pouquinho que vai dar certo. Então, como eu ia dizendo para vocês, esse semestre ele está bem curtinho, né? Tudo muito encavalado. A gente tem as semanas exatas contadas, então um feriado já bagunça o nosso planejamento. Tudo isso está bem, né, no limite. Então, se vocês tiverem interesse, né, aqui no canal da gente do YouTube, no semestre passado, eu gravei algumas aulas de resolução de exercícios, exercícios da lista, exercícios outros, né, para o pessoal, né, eu não sei, assim, de cara, de qual que é o vídeo, mas seria aqui, em algum momento, nesse intervalo de tempo, né, alguma data antes de começar essa parte aqui de 10 de novembro, por aí. Porque essa parte aqui, esse conteúdo já é conteúdo de análise dimensional, então já é coisa da terceira unidade. Então, ó, esse aqui, aula extra de análise, tem uma aula extra de análise diferencial, e deve ter coisas aqui nessa faixa de intervalo de tempo, certo? Vocês procuram lá no material, quando vocês tiverem um tempinho aqui no YouTube, que é só aula de exercícios, só resolvendo questões de conservação do momento linear, conservação de massa, conservação de energia, né? Que são tópicos que vocês já sabem que vão, obviamente, cair na prova, que é o conteúdo da disciplina, né? Então, dão uma olhada lá, se vocês puderem, né? Não é obrigatório, obviamente, né? Mas facilita a vida de vocês, porque é mais exercício, né? É mais uma explicação para, né, agregar, certo? Porque na aula de hoje a gente vai terminar o que a gente vinha falando a respeito de conservação de momento linear, né? Só dar uma repassada, né? E a gente vai começar a falar a respeito de conservação de energia. Então, a aula de hoje é conservação de energia. Na aula que vem a gente fala da equação de Bernoulli. E na quinta-feira que vem a gente já fala de análise diferencial, 16, análise diferencial. E aí eu vou tentar para dia 18 fazer uma aula de revisão. Mas eu não garanto, porque como eu disse para vocês, os conteúdos eles estão muito, tudo está muito juntinho, né? E aí a gente precisa manter essa data do dia 23 para conseguir fechar o semestre todo direitinho, certo? Mas eu sugiro fortemente vocês procurarem esse vídeo, porque ele... Nossa, eu acho que eu passo 1h30 só resolvendo questão. Muitas questões, tá? Tudo certo, né? Então, simbora. O que acontece aqui da nossa vida, né? A gente está trabalhando agora com análise integral do escoamento de fluidos, né? Então, nas aulas passadas, a gente pegou a equação de conservação da massa, como que descrevia a massa de um sistema, usou, né, o teorema de transporte de Reynolds para descrever essa equação de conservação da massa. Fez a mesma coisa para o momento linear. Hoje, o objetivo da nossa aula é trabalhar com essa terceira equação aqui, que é a equação de conservação de energia. Então, a gente tinha essas expressões aqui para as equações de conservação, né,
na perspectiva de sistemas, né? Essas equações aqui eram as que a gente já falou, que vocês conheciam de alguma forma, ainda que não tivessem representado dessa forma exatamente, né? Mas vocês sabiam que a variação do momento linear do sistema é dado pelo somatório de forças, né? Que é a massa vezes a aceleração. Primeira lei da termodinâmica. Então, todas essas equações, vocês de alguma forma tinham tido contato anterior, né? E aí a gente pegou o teorema de transporte de Reynolds, né? Formulou esse teorema de transporte de Reynolds, descrevemos todos os termos dele, né? E usamos o teorema de transporte de Reynolds para juntar, né, as informações das equações que a gente já conhecia com a perspectiva de volume de controle. Então, a gente obteve aí a equação da continuidade, né, que dizia que a taxa de variação de massa no volume de controle era igual a esse fluxo líquido de massa pela superfície de controle, né, a gente podia ter 1, 2, 3 entradas, 1, 2, 3 saídas de fluido, né, tudo isso tinha que estar contabilizado aí nessa superfície de controle, certo? E aí a gente fez o mesmo procedimento, né, para a conservação do momento linear. Então, a gente pegou a equação que a gente já conhecia para o sistema, aplicou no teorema de transporte de Reynolds e obtivemos a equação de conservação do momento linear, né, que dizia que esse somatório de forças, né, eram forças de campo e forças de superfície, né, força de campo gravitacional e forças de superfície, aí referentes à pressão, né, eram igual a somatório, a taxa de variação do momento dentro do volume de controle, mais o fluxo líquido de quantidade de movimento através da superfície de controle. Quando a gente falou nisso daqui, né, a gente falou que volume de controle e sistema coincidiam num dado instante de tempo, né? Então, era como se esse nosso volume de controle ele estivesse em repouso, né? Na realidade, essa nossa dedução é a de que o volume de controle, né, permanecesse fixo em relação a uma referência, né, a um referencial qualquer. Então, em todo o nosso trabalho com conservação do momento linear até agora, a gente trabalhava com um volume de controle fixo. Porém, essas nossas formulações, elas são válidas também para situações em que a velocidade, né, na realidade, represente uma velocidade relativa entre sistema e fluido, certo? Entre sistema e volume de controle. Porque imagine só, você quer lançar um foguete, né? Esse foguete, ele tem que, né, obviamente, se movimentar em relação à Terra. Ele vai ter uma dada velocidade. Mas você deseja avaliar, por exemplo, a velocidade com que os gases de exaustão empurram esse foguete, né, para a atmosfera. Então, na realidade, faz sentido você trabalhar com um referencial que acompanhe o foguete, né? Por quê? Porque a velocidade com que o fluido está sendo jogado, né, está sendo descartado do foguete, né, pela combustão, é uma velocidade relativa ao próprio foguete, certo? Então, é importante a gente entender desse movimento relativo do referencial e que a gente está trabalhando, certo? Então, de modo mais matemático, né, para que a gente possa modelar essas situações em que o volume de controle, ele vai se movimentar, né, em movimento retilíneo uniforme, né, em relação ao sistema de coordenadas, né, a gente trabalha aí com a velocidade relativa do fluido, porque, veja só, você tem aqui um referencial x, y, z, né, e aí o seu volume de controle, ele mesmo tem uma velocidade que a gente chama aqui de V do volume de controle. Então, a quantidade de momento linear que é transferida, ou os fluxos, né, de quantidade de movimento,
eles vão ser relativos justamente à diferença entre a velocidade do fluido e a velocidade do volume de controle. Então, se o fluido se movimenta com uma velocidade de, sei lá, 10 metros por segundo na direção do x positivo, e o volume de controle se movimenta só com 5, né? Então, existe uma velocidade relativa aí desses dois de 5 metros por segundo, né? Então, a gente vai precisar contabilizar, na realidade, simplesmente a velocidade relativa entre essas duas coisas, né? Então, a velocidade em relação a esse volume, a esse referencial externo, na realidade, é a velocidade relativa entre o fluido e o volume de controle, ok? Então, para as nossas formulações de equação de conservação, a gente permanece com a mesma ideia, né, de que a gente vai trabalhar com a conservação do momento linear para um volume de controle, né, só que agora esse volume de controle, em vez de, ele se movimenta, né, e aí a gente tem que usar nas nossas formulações uma velocidade relativa entre o volume de controle e o fluido, certo? Por quê? Porque é efetivamente essa velocidade relativa que vai produzir, né, justamente a transferência de quantidade de movimento, ok? Então, aqui no material de vocês, por exemplo, a gente tem uma questão, né, em que, ó, você tem um jato de fluido que é direcionado a uma pá defletora, né, e essa pá, ela está sobre esse dispositivo aqui, se movimenta com uma velocidade constante, ó, de 10 metros por segundo, e recebe um jato de água que deixa um bocal estacionário com velocidade de 30. Então, a gente percebe que quando a gente for fazer essa matemática aqui, o fluido, na realidade, ele só entra no nosso volume de controle aqui com uma velocidade de 30 menos 10, né? De 20 metros por segundo, certo? Então, aqui a gente pode, a partir dessa avaliação desses fluxos de quantidade de movimento na região de entrada e na região de saída, determinar essa força que age sobre a pá, ok? Na maioria das nossas questões de conservação, né, na verdade, a gente trabalha com o que a gente vinha falando, né, que são as situações de referencial inercial, né, volume de controle fixo, né, em repouso, em relação a um referencial. Então, quando a gente fala, né, que um controle está em repouso em relação ao referencial, pode ser simplesmente pelo fato de ele viajar com a mesma velocidade do referencial, né? É como a história do trem e de uma pessoa que está viajando à mesma velocidade do trem. Eles vão se observar, né, como sendo parados, eles estão em repouso, porque eles estão viajando, sei lá, na mesma direção, com a mesma velocidade, certo? Bom, com relação ao nosso tópico de interesse, né, isso foi só não uma constatação, mas uma descrição aí dessa parte para vocês, né. O nosso tópico de interesse hoje realmente é a conservação de energia. Então, todo mundo sabe, né, que energia é custo, né? Então, quando a gente fala em trabalhar com a equação da conservação de energia, a gente está falando em uma etapa do estudo de viabilidade de um processo ou do estudo de custos, né, que é importante, né, economicamente. Então, geralmente, a gente está interessado em avaliar os efeitos da realização de trabalho sobre um sistema, ou seja, se eu colocar uma bomba aqui nessa tubulação, eu vou gastar quanta energia, quanto de pressão eu consigo fornecer ao fluido, até onde eu consigo bombear esse fluido, né?
ou a capacidade de realizar trabalho de um dado sistema. Ou seja, eu tenho um fluido que está escoando a uma dada velocidade. Esse fluido, a essa velocidade, ele consegue movimentar as pás de uma turbina hidráulica para gerar energia elétrica para mim, né? A gente sabe que esse é o princípio de geração da energia eólica, por exemplo, né? A gente tem o ar, né? As massas de ar se movimentando com uma dada velocidade, e essas massas fazem girar, né, as pás da turbina, e isso se converte em geração de energia. Então, essa parte de conservação de energia, ela é super importante para diversos aspectos, né, dos processos de estudo, de escoamento de fluidos. Então, a gente consegue bastante informações, né, ainda que qualitativas nesse ponto de agora, mas depois com ainda mais precisão na próxima unidade, né, a gente consegue muita informação usando a equação de conservação de energia, né? Então, a equação da conservação de energia para um sistema, a gente tinha trazido, né, para vocês e tinha dito que ela representava a taxa de variação da energia do sistema, né? E dizia que essa variação ela só poderia ocorrer mediante, né, a transferência de uma quantidade de calor no intervalo de tempo ou a realização de trabalho, né? Eu não sei se é claro para vocês, né, a diferença entre calor e trabalho. Né? Calor diz respeito à transferência de energia exclusivamente por variação de temperatura. Então, se existe uma diferença de temperatura, vai haver transferência de calor, sempre. E trabalho vai trazer todas as outras formas de transferência de energia, né? Por um movimento de um êmbolo, enfim, todos esses outros termos, né, através de energia elétrica, todas essas outras formas de transferência de energia estão computados aí no termo de taxa de realização de trabalho, certo? Então, essa energia do sistema, né, ela pode ser expressa em termos da energia específica vezes um dm, né, a ser integrado em toda a massa do sistema, ou de energia específica vezes ρdV, a ser integrado em todo o volume do sistema, né, onde essa energia específica é a energia total por unidade de massa, né, então diz respeito à energia interna, cinética e potencial que o sistema tem, certo? Então, o que a gente vai fazer? Pegar a equação que a gente já conhece, né, para um sistema, usar o teorema de transporte de Reynolds e fazer as substituições devidas, né? Então, a gente vai pegar a equação do teorema de transporte de Reynolds, onde tem a propriedade extensiva, agora vai ser energia total, onde tem propriedade intensiva, agora vai ser energia específica, certo? Então, a gente vai ficar com algo como isso daqui, certo? Percebam que isso aqui, pessoal, é o mesmo procedimento que a gente fez para todas as outras equações até agora. E aí, nesse momento, a gente vai entrar com a definição do que é a taxa de variação da energia do sistema, que é a informação que a gente obtém justamente da equação que a gente já conhece lá da vida pregressa da gente, e a informação de quem é essa propriedade intensiva, né, correspondente, né, no caso o Ezinho. Quem é essa energia interna? Quem é essa energia específica, certo? Quando a gente faz isso, a gente vai ficar com uma equação como essa, né? Eu optei por não substituir esse Ezinho nesse primeiro termo, né, só quem era Ezinho nesse primeiro termo, só para a gente não ficar com a equação muito gigante, né? Por quê? Porque agora a gente vai escrever o que representa cada um desses termos, certo? Então, esse primeiro termo vai trazer para a gente a taxa de variação temporal da energia total do sistema pela transferência de calor ou pela realização de trabalho.
que tem que ser igual à taxa de variação temporal da energia, né, contida no volume de controle, mais o fluxo de energia, né, através da superfície de controle. Isso aqui, pessoal, a gente pode pensar de maneira similar, né, aquele que a gente falou na aula de conservação da massa, né? Veja só, se a gente avaliar esse mesmo tanque que a gente tinha trazido anteriormente, né? Deixa eu só achar ele aqui, só um minutinho. Se a gente avaliar esse mesmo tanque aqui, vou botar aqui. Veja só. A gente tem, ó, um volume de controle, que seria esse nosso tanque aí, descrito por essa superfície de controle, destacada na figura, não é isso? E a gente tem uma situação parecida com aquela descrita no caso da conservação da massa. A gente pode imaginar, por exemplo, que essa corrente aqui de entrada, ela tenha uma quantidade de energia maior do que a corrente de saída. A gente pode pensar que essa corrente de entrada, por exemplo, ela está quente. Vou colocar ela em vermelho. Ela está aqui bem quente, entrando nesse volume de controle, então ela tem uma energia maior do que a corrente de saída. É uma corrente, por exemplo, meu filho, eu vou colocar ela aqui de laranja, né? Ela tá morninha, essa corrente de saída. Então, a gente pode imaginar que a variação da energia aqui desse volume de controle, ela pode ocorrer, no caso, por exemplo, de um escoamento em regime permanente, pelo fato de uma corrente de entrada ter uma energia maior do que a corrente de saída, certo? Essa energia da corrente de entrada e a energia da corrente de saída, pessoal, ó, vai ser descrito em termos da energia interna, que pode ser esse termo térmico que eu trouxe para vocês, mas também pode ser em termos de velocidade, né, em termos de energia cinética, em termos de energia potencial, tá certo? Então, a gente pode variar a energia do sistema pelo fato de eu proporcionar um fluxo de energia diferenciado nas seções de entrada e de saída, né? Isso aqui também pode ocorrer, eu variar a energia aqui desse meu volume de controle, eu posso variar essa energia contida aqui dentro desse volume de controle pelo fato de eu realizar trabalho, né, sobre ele. Então, se aqui eu tivesse, nesse volume de controle, uma forma de realizar trabalho, fosse de compressão, fosse uma operação de bombeamento, ou de qualquer forma, sobre esse volume de controle, né, então eu também variaria esse termo, né, que seria a energia contida no volume de controle. Deu para entender? É similar à ideia, né, que a gente traz lá da conservação da massa, certo? Para entender, meu povo? Digam aí alguma coisa. Se estão vivos, por favor. Pronto. Ótimo. Então, meu povo, essa ideia da... Show de bola. Essa ideia da equação de conservação de energia, ela é análoga, né? A gente consegue entender com facilidade, né? Da mesma forma que a gente fez para a equação da conservação da massa. Eu concordo quando me dizem assim, olha, a equação de conservação do momento linear, eu tenho muita dificuldade, porque é uma coisa, às vezes, que a pessoa, né, não consegue
sentir muito visualmente, né? Mas a gente vai tentando trazer esses exemplos para melhorar, tá? Uma observação sobre essa equação, pessoal, é que essa taxa de transferência de calor, como eu falei, surge em decorrência de diferenças de temperatura, certo? De fora do volume de controle e de dentro, certo? Quando a gente tem uma taxa de transferência de calor para dentro do volume de controle, isso é positivo. Quando é para fora do volume de controle, essa taxa de transferência de calor vai ser negativo. O volume de controle está perdendo energia. E aí, conforme, né, a convenção de sinais, a gente tem justamente que quando o volume de controle realiza trabalho, esse trabalho ele é positivo, né? E quando o trabalho é realizado sobre o volume de controle, né? Ele é um trabalho com sinal negativo, beleza? Mesma convenção de sinal que vocês já conhecem. Nesse ponto, pessoal, é conveniente a gente destacar, né, descrever quem são as formas de realização de trabalho, né? Porque algumas formas são recorrentes, né? Como o trabalho de escoamento do fluido, por exemplo, é uma forma recorrente, e trabalho de eixo também. Então, a gente sabe que trabalho, ele é resultado de vários agentes, né, que transferem energia, né, ou absorvem energia através da superfície de controle, né. Esses agentes, na realidade, são forças, né, que atuam sobre essa superfície. Então, a gente tem as forças normais e tangenciais, a gente tem fontes mecânicas, né, que vão estar realizando aí um trabalho dentro desse volume de controle. Então, a gente fala aí da presença de equipamentos mecânicos, como bombas, turbinas, compressores, ventiladores, né, que vão interagir com esse volume de controle. E a gente tem outras formas de realização de trabalho que são, digamos assim, menos usuais, né? Que são aquelas formas de realização de trabalho relacionadas com o campo eletromagnético, com a presença de equipamentos elétricos. Então, esses aqui são menos usuais, eu diria, tá? Então, perceba que aquele termo de taxa de realização de trabalho, ele pode ser descrito em termos de quatro outras formas, né, de realização de trabalho. A gente vai agora descrever cada uma delas, né? Quando a gente descrever cada uma delas, a gente vai voltar para a equação de conservação de energia para fazer a substituição matemática, certo? Então, o trabalho de eixo é aquele realizado pela presença de algum elemento mecânico, né? Um equipamento mecânico. Os trabalhos relacionados com a existência de tensões normais, né? Tensões normais, geralmente a gente entende como pressão, realmente, e trabalho das tensões cisalhantes, que são das forças, né, cisalhantes. E aí os outros tipos de trabalho. Certo? Então, esse primeiro termo, que seria referente aos trabalhos de eixo, né, a gente deve entender ele realmente como sendo todo o trabalho realizado por esses equipamentos mecânicos, né, que operam pelo movimento de um eixo. Então, por exemplo, numa usina hidrelétrica, a gente tem um fluido que estava lá dentro de um reservatório, e esse fluido ele passa através de uma turbina, né, e essa velocidade com que o fluido faz com que a turbina gire, né, produz uma quantidade de trabalho. Então, a gente diz que em equipamentos como turbinas, a gente tem a produção de trabalho, que é uma quantidade positiva, né? Porque o fluido, né, ele desacelera e provoca o movimento dessas partes internas. Já nos compressores ou bombas, a gente tem uma situação oposta, né? Compressores ou bombas são elementos aos quais eu preciso fornecer energia para que ele forneça energia ao fluido.
Então, eu preciso que o compressor ou a bomba tenha lá um motor ou esteja ligado a uma fonte elétrica, né? Para que ele forneça uma quantidade de potência para o fluido. Então, esses elementos, eles requerem uma quantidade de trabalho, né? Então, o sinal deles é negativo, ok? De maneira geral, a gente pode contabilizar o trabalho, a taxa de realização de trabalho de eixo como o produto do torque do eixo, né, vezes a velocidade angular com que esse eixo, né, rotaciona. Okay? A nossa segunda parcela da realização de trabalho de um volume de controle diz respeito às tensões normais, né, o trabalho das tensões normais. Então, quando a gente fala de trabalho, né, a gente fala da ação de uma força ao longo de um deslocamento, né? Trabalho é uma quantidade escalar produzida pelo produto escalar entre a força, no caso as forças na direção normal, vezes um deslocamento. Então, a gente pode imaginar que o fluido que está escoando nas vizinhanças da minha superfície de controle, ele exerce uma tensão sobre essa superfície de controle que tem a tendência de comprimir ou expandir esse volume de controle, né? Mas nessa figura aqui de comprimir esse volume de controle, provocando aqui, ó, um deslocamento ds, né? Desse volume de controle. Então, esse trabalho das tensões normais diz respeito, né, à ação de uma tensão normal ao longo de uma área, que é essa área justamente da superfície de controle, né, que forma um produto escalar aqui com esse deslocamento infinitesimal, certo? Então, no limite em que o instante de tempo aqui entre esses dois, né, essas duas situações tende a zero, a gente tem a força normal com esse produto escalar com o deslocamento infinitesimal sobre dt, né? E aí a gente pode expressar isso como sendo sigma normal dA escalar ds dt. ds dt, como a gente conhece, é velocidade, né? É uma velocidade infinitesimal, né? Com que o fluido avança sobre a vizinhança, sobre a superfície de controle, certo? Então, se a gente for avaliar, né, a gente tem que, para a gente contabilizar esse trabalho das tensões normais, a gente tem que contabilizar justamente esse produto escalar entre a velocidade do fluido e a área da superfície de controle, certo? Sempre que a gente tiver regiões em que o fluido tem velocidade igual a zero, ou seja, sempre que a gente tiver em regiões de contornos sólidos, né, como o contorno de um equipamento, uma placa, enfim, a velocidade do fluido ela vai ser zero. Então, esse trabalho referente às tensões normais, ele só vai estar presente nas regiões em que ocorre escoamento, certo? Esse trabalho das tensões normais, ele recebe um sinal negativo, indicando que o trabalho, né, é exercido sobre o volume de controle. É o fluido que exerce trabalho sobre o volume de controle, né, sobre a superfície desse volume de controle. Então, aí o sinal negativo, certo? Dúvidas até agora, meu povo? Então, para as tensões normais e para o caso do trabalho de eixo, tudo simples, né? Tudo resolvido. Agora, a gente vai trabalhar com as tensões cisalhantes, certo? Então, esses dois primeiros termos aí, tá tudo resolvido na vida da gente. O terceiro termo diz respeito aos trabalhos das tensões tangenciais, certo? Então, o trabalho das tensões cisalhantes ou das forças tangenciais, ele é análogo praticamente
ao caso das tensões normais, né? Só que agora a gente vai trabalhar com a outra componente dessa força que atua sobre a superfície de controle, certo? Então, a gente sabe que a força normal atua nessa direção perpendicular, né? E que as forças de cisalhamento, elas atuam aqui, ó, nesse plano em que a gente tem a própria superfície, né, de controle, ao longo da superfície de controle. Então, similarmente, o trabalho é a descrição da ação de uma força ao longo de um deslocamento, né? Esse deslocamento, perceba que ele tem que ser aqui nessa direção da força, no caso, né? Então, a força cisalhante e deslocamento tem que ser nessa direção aqui, na direção da própria, não na direção da própria força, mas nesse plano aqui, certo? Então, esse trabalho das forças cisalhantes é o produto, né, da tensão vezes a área, né, nessa direção tangencial. E aí, novamente, para a gente calcular a taxa de realização de trabalho, a gente toma um infinitésimo desse tempo, né, e a gente pode ver que esse trabalho realizado pelas tensões cisalhantes, ele é dado pelo produto da tensão, né, ao longo dessa direção tangencial, vezes a área escalar com a velocidade, certo? Perceba que, se a gente tivesse o produto escalar velocidade com área, aqui ao longo dessa direção tangencial, o ângulo formado seria de 90 graus, não é isso? Ao longo dessa direção tangencial. Então, a gente não tem um valor, né? O produto escalar ia ser igual a zero. Então, a gente trabalha como? Com a relação entre a direção tangencial e o vetor velocidade, né? O produto escalar, para a gente fazer o cálculo da tensão de cisalhamento, é da tensão, da direção da tensão, a direção tangencial, na realidade, com esse vetor velocidade, certo? E aí, o que acontece? Sempre que algum desses termos aqui for igual a zero, né, ou o produto escalar for zero, a gente anula o termo de tensões, trabalho das tensões cisalhantes. É nosso objetivo tornar essa equação o mais simples possível, né? Então, a gente vai fazer de tudo para que esse produto escalar, que esse termo aí, se torne zero numa resolução de qualquer questão, certo? Então, quando a gente trabalha com regiões de contorno, obviamente a velocidade é igual a zero. Então, não existe trabalho das tensões cisalhantes em locais em que a velocidade é zero. Em regiões em que ocorre fluxo de fluido, né? Tome, por exemplo, isso aqui como sendo a superfície de controle. Aqui uma região de entrada e aqui uma região de saída, né? A gente pode determinar que a nossa superfície de controle, ela seja propositadamente orientada de maneira a tornar aquele produto vetorial igual a zero. Como? Veja só. Nessa seção aqui de entrada, por exemplo, a gente tem o vetor V, né? Caracterizando a velocidade. Se essa daqui for a nossa superfície de controle, né? A gente sabe que a área sempre aponta perpendicularmente para fora dessa superfície de controle. Não é isso? Se a gente analisar essa geometria aqui, a tensão cisalhante, pessoal, ó, ela está atuando em qualquer lugar aqui ao longo desse plano. Certo? Então, o ângulo formado entre a tensão cisalhante e a velocidade, quando eu oriento essa superfície de controle, normalmente a esse vetor velocidade, esse ângulo formado, ele é de 90 graus. Então, o produto escalar aqui, ele se torna nulo, certo? Isso vale para essa seção de entrada, como também vale para a seção aqui de saída, certo? Então, em regiões de contorno, a velocidade vai ser zero, então o trabalho das tensões cisalhantes vai ser zero.
E em regiões de fluxo, se eu conseguir orientar essa superfície de controle de maneira a formar esse ângulo aqui de 90 graus, entre a tensão cisalhante e a velocidade, então a gente também cancela a tensão cisalhante, certo? O último dos termos, né, diz respeito a outras formas de realização de trabalho. E aí, nesse item, a gente tem a contabilização da energia eletromagnética, elétrica, ação de campos, né? E aí, a menos que seja destacado numa dada questão como que isso está interagindo com o seu sistema, a gente vai desprezar esse termo, ok? Tudo certo até agora, senhoras e senhores? Ótimo. Olha, essa história de dar aula sentada, eu saio de uma manhã como essa com meus pés desse tamanho, eu fico me sentindo uma velha. A pessoa tem que tomar muitas coisas diuréticas para poder dar conta. Porque, minha Nossa Senhora, passar o tempo todinho sentado, não tem circulação que dê jeito. Mesmo a pessoa fingir, né? Então, chazinho aí de coisas e tudo mais, para ver se dá conta. Bom, meu povo, como eu falei para vocês, né? A gente ia pegar aquela equação da conservação de energia que a gente tinha, né? E agora a gente iria substituir todos aqueles termos referentes às taxas de realização de trabalho aqui nesse W ponto, né? Então, agora W ponto vai ser todos esses termos aqui que a gente substituiu. Percebam que eu destaquei o trabalho referente às tensões normais, né, de vermelho. Por que eu destaquei esse trabalho das tensões normais? Ele vai ser muito importante para a gente, porque ele descreve justamente o que a gente chama de trabalho de escoamento do fluido, certo? Então, menos trabalho da tensão normal é o que está escrito aqui na equação. Menos trabalho da tensão normal é menos o que a gente escreveu na equação lá no slide, né? E naquela equação a gente tinha escrito integral da superfície de controle de menos sigma V escalada A, certo? Então, menos com menos, isso aqui produz para a gente um sinal positivo. Maravilhoso, ótimo. E aí a gente tem tensão normal vezes V escalada A. Esse termo aqui da tensão normal, pessoal, a gente é difundido, né, o uso dele como sendo o negativo da pressão termodinâmica, né, do escoamento. Ok? E percebam que esse termo que a gente está, essa integral do trabalho das tensões normais, ela é uma integral na superfície de controle de V escalar dA. E na nossa própria equação de conservação, a gente tem uma integral na superfície de controle de ρ V escalar dA. Então, é interessante que eu consiga fazer aparecer nessa minha integral referente aos trabalhos das tensões normais um termo de massa específica, né, para eu poder juntar toda essa galera. A gente vai fazer isso usando a propriedade volume específico, certo? Volume específico, pessoal, ele é 1 sobre a massa específica, ele é o inverso da massa específica. Então, o produto volume específico vezes massa específica é igual a 1. Então, eu posso colocar isso na nossa equação, né? E a adição desse termo aqui, esse produto, não faz nenhuma alteração, não promove nenhuma alteração na nossa equação, tá?
Deixa eu só fechar aqui para acabar a zoada mais um pouquinho. Então, pessoal, quando a gente coloca esse termo aí de ρ vezes volume específico, né? Percebam que agora eu tenho tudo que eu preciso para poder jogar esse termo aqui de trabalho referente às tensões normais para o outro lado da equação, para juntar aqui com essa integral na superfície de controle, né? Agora eu trabalho também com integral na superfície de controle e ρ v escalada é A, certo? Então, a gente vai ver, né, que esse termo aqui, que desse lado tinha um sinal negativo, vai passar para esse termo daqui com um sinal positivo, né? Vai para o outro lado da equação. Olha ele aqui. Certo? Então, a gente tem justamente a nossa equação agora da conservação de energia para um volume de controle, né, com todos os seus termos descritos. Pode ser que em alguma situação específica, né, em decorrência do fornecimento de dados, você precise, né, na verdade, você precise usar a entalpia do fluido ao invés desse termo de energia e de pressão vezes volume, certo? Então, a gente sabe que entalpia é U mais PV, né? E que a gente pode representar esses dois termos, se for o caso, se for necessário, através da entalpia do fluido, certo? E variações de entalpia, como vocês conhecem também, né? É justamente a variação da capacidade calorífica do fluido vezes a variação de energia, certo? Então, a gente tem essas duas formas para descrever a conservação de energia para um volume de controle. Eu, se fosse vocês, optaria por sempre usar essa forma aqui, e se for necessário, se os dados da questão permitirem, usa essa segunda forma. Certo? Então, simbora fazer questão. Lindo na cabeça de vocês agora. Simbora. Então, essa primeira questão aqui, deixa eu logo apagar tudo, menos a figura, para a gente poder trabalhar com essa questão, certo? O que ela diz para a gente? A figura mostra o esquema de uma bomba d'água. Eu vou destacando aqui uns termos para serem importantes para vocês, tá? Uma bomba d'água quer dizer que, primeiro, isso aí é uma bomba, e isso faz diferença por quê? Porque se fosse uma turbina, a gente atribuiria a esse termo um sinal positivo, sendo uma bomba, o termo referente ao trabalho traz o sinal negativo, vou colocar até aqui. Apresenta vazão em regime permanente, ele dá o valor da vazão, 19 metros cúbicos por segundo. Ele dá o valor da pressão na seção de entrada,
Pessoal, faz muito tempo que eu caí. Eu nem percebi que eu tinha caído. Vixe Maria. 10 minutos? Tá, desde o começo da questão. 10 minutos, Diogo. No início da questão. Tá bom. Vou voltar. Caramba. Vamos ver se agora vai. Ótimo. Vou voltar para... Eu não vou nem dizer muito alto para o computador não perceber que eu vou diminuir essa tela. Bom, na questão ele diz assim, ó. A figura mostra um esquema de uma bomba d'água, né? Essa informação ela é importante por duas coisas para a gente, certo? Primeiro, pelo fato de ser uma bomba. Se é uma bomba, ó, quando a gente falou em trabalho de eixo, né? Em compressores e bombas, a quantidade de trabalho ou potência é requerida, então esse sinal do trabalho é negativo, certo? Para que seja imposto um aumento de pressão na corrente de fluido, certo? Então, essa informação de que é uma bomba é uma informação duplamente importante para a gente. E de água, né? Se é um escoamento de água, a água é um fluido incompressível. Que apresenta vazão em regime permanente, então a gente já sabe o que significa ser um escoamento em regime permanente, né? Ele dá o valor da pressão na seção de entrada e o diâmetro do tubo, e na seção de descarga ele diz qual que é a pressão e o diâmetro da tubulação também. A variação de elevação entre os centros das seções 1 e 2 é praticamente nula, né? E o aumento da energia interna específica da água, associada com o aumento da temperatura do fluido, é de 279 joules por quilograma. Ele pede para a gente determinar justamente a potência necessária para o funcionamento dessa bomba, admitindo a adiabática. Então, a potência, pessoal, é W ponto, aqui eu não vou conseguir escrever, W ponto de eixo, né? Trabalho de eixo necessário para o funcionamento dessa bomba, considerando que ela seja, como ele colocou aqui, adiabática. Então, a gente vai pegar a nossa equação de conservação da energia, certo? E vai usar todas essas informações que a gente pegou do enunciado aqui. A primeira delas, de que esse escoamento ocorre em regime permanente, de que a bomba é adiabática, né? Não existe variação de elevação entre os centros da seção 1 e 2, né? E aí a gente vai avaliar essas outras formas de realização de trabalho. Não é fornecido na questão nenhuma informação sobre a existência de qualquer outra forma que não seja o próprio trabalho do escoamento do fluido, né?
Então, a gente vai trabalhar do escoamento do fluido e da própria bomba, né, obviamente. Então, a gente vai desprezar a presença de outras formas de realização de trabalho. Então, para a gente continuar, né, a nossa análise, a gente tem que ver se esse termo referente ao trabalho das tensões cisalhantes, ele vai ser importante para a gente ou não, né? Então, primeiro, o que a gente viu lá na seção do trabalho das tensões cisalhantes é que quanto mais a gente tentar anular termos dessa equação de conservação de energia, melhor para a gente, né? E uma das formas de se fazer isso, que foi orientada naquela ocasião, foi da gente colocar, né, as superfícies de controle sempre perpendiculares ao fluxo de fluido. Por que que a gente vai fazer isso? Se a gente fizer isso, a gente vai ter uma orientação dos vetores que vai ser propícia, né, vai ser interessante para a gente. Vejam só. Nessa seção de entrada, a gente tem um vetor velocidade, né, que está descrito aqui, justamente, ó, apontando para dentro dessa nossa superfície de controle, certo? A gente sabe que a área que caracteriza essa superfície de controle aponta na direção perpendicular à própria superfície de controle. Eu vou colocar essa área aqui de cor verde. Espera aí, eu vou botar esses termos aqui todos preto para a gente não ficar confundindo as notações. Isso aqui eu vou colocar todo de verde, certo? Esse seria o nosso DA. Quando a gente fala da tensão cisalhante, lembra que, ó, aqui na figura, as tensões cisalhantes atuam, ó, no plano de DA. Então, se a gente observar a nossa situação aqui na questão, as tensões cisalhantes, elas estão atuando nesse plano aqui, né? Ao longo da própria superfície de controle. Esse seria o plano das nossas tensões cisalhantes. E aí, se a gente for observar, isso aí forma justamente um ângulo de 90 graus. Essas tensões cisalhantes formam um ângulo de 90 graus com a velocidade, né? Isso com esse vetor aqui, velocidade. Significando que este produto escalar aqui vai ser nulo, porque o ângulo formado é de 90 graus, então cosseno de 90 vale zero, certo? Então, essa escolha da nossa superfície de controle, aqui perpendicular, bem direitinho, né, a esse escoamento de fluido, nos proporciona, tanto na seção de entrada quanto na seção de saída, essa condição, né, de controlar o trabalho referente às tensões cisalhantes. Ok? Então, isso aí já facilita a nossa vida enormemente. Então, a gente vai também cancelar esse termo aqui, referente às tensões cisalhantes. E aí a gente vê que a nossa equação, que era gigantesca, vai rapidamente diminuir de tamanho, né, para ficar dessa maneira. Ok? Essa é a nossa, digamos assim, equação de trabalho. E o que a gente precisa fazer agora é avaliar essa integral na superfície de controle. Entender que a superfície de controle abrange a seção 1
e a seção 2. Menino, que desembesto que aconteceu aqui. Pronto. A seção 1 e a seção 2. Certo? Vou fazer o seguinte, né? E a gente vai tirar esse pessoal aqui de dentro dessa integral, porque não é fornecido nenhum perfil de velocidade, vai trabalhar com justamente os valores dessas quantidades na seção 1 e na seção 2. Então, na seção 1, a gente tem o 1, V1, cuidado, pessoal, com o que é U, que é energia interna, com o que é V, que é velocidade média do escoamento do fluido, com esse Vzinho aqui, que é volume específico, certo? Então, cuidem, porque depois ainda tem gente que vai fazer a confusão que esse volume específico, na verdade, é 1 sobre ρ, né? Então, eu podia, por exemplo, escrever isso aqui assim. Aí a criatura ainda vai fazer a confusão de pressão com massa específica do fluido. Então, eu peço que vocês analisem, né, o que é cada um desses termos, tá bom? Esse primeiro produto escalar aqui, ó, eu vou trazer justamente V1. Oh, caramba. V1 A1, cosseno de quantos graus nessa seção de entrada? 180, né? Sim. Poxa, eu estou escrevendo e não está indo, peraí. E nessa seção de saída, a gente tem, na seção 2, todos esses termos. Seção 2, então, o 2, V2, P2. Como o fluido é incompressível, ρ1 e ρ2 é a mesma coisa, tá, pessoal? Porque o fluido é água. Cosseno de 0 graus. Aqui chega um momento, pessoal, da vida da gente em que a gente vai ter que fazer uma reflexão. O que eu faço agora, né? Porque a gente já tem a equação de trabalho delineada, né? Mas existem algumas informações que a gente ainda não tem. Então, vou substituir aqui o sinal referente ao produto escalar, né? E aí a gente tem, ó, ρ V1A1 e aqui ρ V2A2. Eu não sei se todo mundo já consegue captar essa informação, né, de pronto, mas se não consegue, eu vou partir da equação da continuidade para trazer para vocês. Certo? Se a gente observar a equação da continuidade para um escoamento em regime permanente, certo? Ela vai dizer o seguinte, que a integral na superfície de controle de ρ VdA tem que ser igual a zero, certo? E no caso da gente, a superfície de controle toda é seção 1 e seção 2. Eu vou botar essa equação aqui em cima, porque eu não vou trabalhar com ela exatamente agora, tá? Só para eu poder mexer com essa daqui. Então, a nossa superfície de controle é a seção 1 e a seção 2. Então, a gente tem o V1A1 cosseno de 180
mais o V2A2 o V2A2 cosseno de 0 graus, tendo que ser igual a zero, certo? Com isso, né, a gente vai ver que menos V1A1 é igual, menos V1A1 mais V2A2 é igual a zero, ou seja, a vazão volumétrica do fluido na seção de entrada tem que ser igual à vazão volumétrica do fluido na seção de saída, certo? Certo? Se eu não tivesse deletado aqui ou tirado essa massa específica do fluido, a gente ia ficar com a consequência, né, de que a vazão mássica do fluido na seção de entrada tem que ser igual à vazão mássica do fluido na seção de saída. Isso aqui eu posso representar por N pontos, certo? De que isso vale para a gente? Bom, se vocês observarem a questão, a equação que a gente estava trabalhando, né? A gente tem justamente o ρV1A1 que multiplica a energia na seção 1, ρV2A2 que multiplica a energia na seção 2. Então, eu posso passar dessa notação, para esta. Porque isso aqui é justamente M ponto, multiplica isso, M ponto, a vazão mássica. E aí a gente consegue trabalhar com as diferenças entre a seção 2 e as propriedades da seção 2 e da seção 1. Vezes a vazão mássica do fluido, certo? Onde essa vazão mássica do fluido eu também posso expressar simplesmente como sendo massa específica vezes a vazão volumétrica, certo? Vai depender da forma que vocês queiram deixar esse problema para vocês resolverem, certo? Então, perceba, ó, o que a gente tem de informação, né? A gente tem essa variação de energia, o 2 menos o 1, é fornecida na própria questão. A gente não sabe as velocidades dos fluidos da seção 1 e 2, mas a gente pode descobrir com o auxílio da equação da continuidade. E a gente sabe qual que é a pressão em cada uma dessas seções. Então, menos isso daqui. Isso aqui. Isso é P1 sobre certo? Então, essa informação aqui a gente já tem, é justamente esses 279 joules por quilograma, né? Esse valor representa o aumento da energia interna associada com o aumento da temperatura. Então, a gente já tem esse primeiro termo. As pressões a gente tem, o fluido de escoamento é água, então a gente sabe a massa específica. Nos resta determinar quais que são as velocidades em cada uma das seções, né? E aí a gente já viu, né, essa relação aqui. E aí a gente sabe que o fluido é incompressível, é água, então
V1A1 é igual a V2A2, opa, que é igual a justamente a vazão volumétrica do fluido que está sendo dita na questão. Então, a gente consegue com facilidade determinar esses valores aí. Dúvidas, meu povo? Digam-me aí o que eu posso sanar. Professora, tipo, não é uma dúvida exatamente, é porque tem horas que você escreve velocidade com a setazinha, dizendo que é uma grandeza vetorial e tal, aí às vezes coloca V sem seta, aí eu fico pensando que é volume, aí fica atrapalhando, entendeu? Porque tipo, deixando a Você seta, está dá pra... dizendo do fato da aula passada, a gente está trabalhando com a conservação do momento linear e tudo tinha seta, né? E agora não mais. Aí eu fico sem saber se o que é que tá falando, entendeu? Se é volume, se é velocidade, se é o que, entendeu? Pronto, vamos voltar nisso daí. Veja só, na aula passada, quando a gente estava falando da equação de conservação do momento linear, aquela equação é a equação vetorial, né? A gente tinha justamente um balanço de forças rolando ali naquele momento. Agora, né, então, nessa equação aqui anterior, a gente tinha esse balanço de forças, e aí a gente precisava realmente contabilizar os vetores velocidades. Então, esses vetores aqui, esse Vzinho com a seta em cima, sempre era vetor velocidade, e esses daqui a gente trabalhava com os módulos, né? Velocidade vezes o módulo da área vezes o cosseno do ângulo. Então, esses daqui, independente de qual equação você estiver trabalhando, se é do momento linear, se é da energia ou qualquer uma, V escalar dA vai ser sempre trabalhado em termos dos módulos, certo? Como essa equação aqui, para o somatório de forças, era uma equação vetorial, então aqui realmente a gente tinha a importância de você descrever tudo isso aqui em termos de realmente vetores, né, de direções e tudo mais. Aqui, na equação de conservação de energia, a gente tem uma equação que ela não é mais vetorial, a gente tem uma equação escalar, né, a gente está fazendo um balanço de energia realmente. Então, quando a gente vai trabalhar com essa equação daqui, a gente usa, né, nesse termo aqui de velocidade, simplesmente o módulo. Por quê? Porque a equação, ela é escalar, realmente. E esse termo daqui todo, né, U mais V quadrado mais GZ, na realidade, ele é a representação, ó, se você se recordar aqui no começo, da energia específica, né? Então, ele é a contabilização da energia interna, da energia potencial e da energia cinética do fluido. Então, aqui a gente não está muito preocupado com, digamos assim, a direção desse vetor velocidade, mas sim com a carga cinética, né, trazida por ele para a contabilização da energia, certo? Aí vamos mais, que tem mais V que aparece na equação, né? Como eu tinha falado para vocês, né, em determinado momento a gente usou esse Vzinho aqui, né? Esse Vzinho aqui, que está multiplicando o termo de pressão, ele surgiu na nossa equação porque a gente precisava fazer aparecer uma massa específica na equação. Então, esse Vzinho aqui, ele representa volume específico. Né? Esse Vzinho, ó, ele representa, vou mostrar aqui, ele representa, ó, 1 sobre ρ. Então, a gente pode, se você quiser, inclusive, optar por, ao invés de escrever essa equação dessa maneira, escrever com pressão sobre massa específica, já facilita, né, essa questão da velocidade, ok?
E U, aqui no âmbito da equação de conservação de energia, representa energia interna específica, certo? Não sei se eu consegui lhe ajudar aí, Michael, mas é o que eu podia fazer. Beleza, beleza, dá para entender mais. É Eu, mais que a natação eu mesmo, entendo. que fica Eu mais. entendo completamente essa sua situação, porque, inclusive, no começo do semestre eu disse assim, olha, U representa a componente do campo de velocidade, né? A gente tinha um componente do campo de velocidade que era V também. Então, de fato, às vezes parece que faltou letra, né, no alfabeto de mecânica dos fluidos para ter que usar umas parecidas com tanta frequência, né? Às vezes as mesmas, inclusive. Mas eu lhe aconselho a, assim, separar por tópico, por exemplo. Estou trabalhando com a equação de conservação da massa. Isso é tal coisa. Estou trabalhando com conservação de momento linear. Represento de tal coisa. Né? Estou trabalhando com conservação de energia. Represento dessa outra forma. Entendeu? É a dica que eu posso fornecer, infelizmente. Também, isso mesmo, João. Quando a gente fala em volume, eu estou fazendo o máximo possível para deixar o V cortadinho, né? Para também diferenciar um pouco. Se você olhar a equação do teorema de transporte de Reynolds, esse dV aqui representa volume. Então, o V tá cortadinho. Ok, meu povo? Posso passar para a próxima? Show. Então, nessa segunda questão, né, a gente vai começar a trabalhar uma situação um pouquinho diferente, né? Por quê? Porque ela trata justamente do escoamento de um fluido que vai ser compressível, né? Então, nessa equação, nessa segunda questão, a gente vai trabalhar com a perspectiva de conservação de energia, sim, mas para um fluido compressível, tá? No escoamento de um fluido compressível. Então, como a massa específica varia, pode ser que a gente precise usar informações como a equação geral dos gases, essas outras coisas na nossa resolução. Então, ele diz assim, ar, né, eu vou destacar só com marcando, porque isso aí é uma figura, não é um texto. Vou destacar aqui de verde. Então, perceba, ele diz que o fluido que está escoando é ar, que é um fluido compressível, entra em um compressor, né? Compressor, assim como a bomba, é um equipamento em que a gente precisa fornecer energia para ele trabalhar. Então, o termo referente ao trabalho de eixo aqui do compressor é negativo. Então, o ar entra em um compressor com velocidade desprezível. Então, isso aqui também é informação importante. É descarregado, né, a essa outra condição de pressão e temperatura através de um tubo com a área transversal de 0,09 metros quadrados. Ele dá o valor da vazão em massa, né, que é a vazão mássica, olha só, quilos, né, massa por unidade de tempo. Ele fornece a potência do compressor, a potência fornecida ao compressor é de 447 quilowatts, e ele pede para você determinar a taxa de transferência de calor, certo? Então, vai usar essas informações e outras, né, para poder fazer nossas considerações. Vou só pegar aqui alguns itens para a gente aproveitar aqui na nossa resolução. Do que se um acidente for, sei lá, por outro problema. Mas, gente, cadê a questão que eu estava fazendo agora que não tem... Ah, tá aqui. Então, veja só.
A gente tem, nessa situação aqui do compressor, ar que escoa com uma velocidade baixa, ó, V1 aproximadamente igual a zero, para dentro desse compressor, né, que tem aqui essa área de seção de entrada, né, se a gente considerar justamente anormal a essa área, a gente vai ter esse dA apontando para essa direção, oposta à direção do vetor velocidade, né, e a tensão cisalhante, ó, tá aqui, como no caso anterior, né, tangenciando essa área, certo? Estou só descrevendo coisas, tá, pessoal? Sem muita preocupação aqui sobre a questão. E da mesma forma que a gente tem nessa seção de entrada, a gente tem aqui, oh meu Deus, a gente tem também na seção de saída, né? Uma área referente à seção de saída, apontando para fora do volume de controle, formando um ângulo aí de 0 graus com essa velocidade. O computador travou. E a mesma situação com relação à tensão de cisalhamento. Então, quando a gente vai observar aqui a nossa equação de conservação de energia, porque a gente quer determinar uma taxa de transferência de calor, então a gente está trabalhando com energia, né? A gente consegue ver, só pela nossa descrição aqui direitinho do problema, que não vai existir trabalho referente às tensões cisalhantes, né? Porque por conta dessa orientação espacial aqui da velocidade com essa tensão, né, que surge justamente pelo fato da gente ter colocado essa área aqui perpendicular ao vetor velocidade. Então, sempre que possível, façam isso nas questões de vocês. Não existem outras formas de realização de trabalho que seja descrito na questão, e a gente pode considerar que o escoamento ocorre em regime permanente. Além disso, se a gente observar a geometria aí do processo, praticamente não tem contribuição aí de variação de elevação, né, entre uma seção de entrada e a seção de saída, e aí a gente sai dessa equação imensa para assim, certo? Então, a taxa de transferência, a gente quer determinar a taxa de transferência de calor, e esse trabalho de eixo é fornecido na questão, então nos resta avaliar quem que são esses termos, né, referente às seções de entrada e saída. Então, isso aqui. Mais, mesma coisa para a seção 2. Certo? Então, a gente vai avaliar esses produtos escalares e ver os termos que a gente tem em cada uma das seções, o que a gente pode facilitar da nossa própria vida aqui. Eu vou aproveitar da questão anterior, tá, meu povo? Esse termo aí, os índices e tudo mais. Rapidinho. Então, nessa seção 1,
a gente tem o produto escalar entre velocidade e a área com um ângulo de 180 graus, e na seção 2, a gente tem os índices aí aplicados à seção 2, um ângulo formado entre velocidade e área de 0 graus, certo? Então, a gente pode atribuir, né, esses sinais dos produtos escalares. E um detalhe, na seção 1, esse fluido ele vai ter uma dada massa específica. Por quê? Porque isso é gás, né, a gente está falando de escoamento de ar, vou colocar aqui ρ1, inclusive. Isso é o escoamento de um gás, e ele muda de temperatura e pressão, então é esperado, né, que ele mude também sua massa específica. Ok? Vamos fazer uma avaliação do que a gente tem e do que a gente não tem? Eu vou representar aqui, ó, esse P1 vezes o volume específico como sendo P1 sobre ρ1, e aqui esse outro termo de P1 sobre vezes volume específico como P1 sobre ρ2, certo? Só para facilitar essa vida aí de notação dos termos, tá, Michael? Beleza. Então, olha só. Agora a gente tem a nossa equação aí de trabalho, né? Para representar a nossa situação de estudo. E tem coisas que a gente sabe, tem coisas que a gente não sabe, e quando você olha para a questão, parece que a gente não sabe de nada, né? O que acontece? Quais são as informações que a gente tem? Temperatura e pressão na seção de entrada, e aí ele fornece que a velocidade nessa seção de entrada é desprezível, então eu vou tirar esse termo aqui de V1, ok? Temperatura e pressão na seção de saída, mas ele não fornece para a gente com que velocidade esses fluidos escoam na seção de saída. Concordam comigo? Então, a gente vai ter que fazer uma avaliação, pessoal, de algumas coisas, certo? Principalmente da conservação da massa, certo? Então, se a gente pegar a nossa equação de conservação da massa, como a gente fez na questão anterior, a gente tem a seguinte situação, né? Eu vou apagar essa equação daqui de cima e vou deixar essa equação que é a que a gente está usando no lugar dela. Então, se a gente pegar a equação da conservação da massa para um escoamento em regime permanente, né? Eu não fiz aqui qualquer consideração sobre o fluido ser compressível ou não, a gente ficaria com isso aqui. Integral de ρVdA em toda a superfície de controle sendo igual a zero. Então, a gente ia entender que essa superfície de controle engloba as seções de fluxo na seção 1 e 2, né? E aí a gente ia ficar, ó, com ρ1V1A1 menos ρ1V1A1 mais ρ2V2A2 sendo igual a zero, né? Implicando em ρ1V1A1 sendo igual a ρ2V2A2, que é a vazão mássica do escoamento, né? E a vazão mássica do escoamento, ele fornece como sendo 9 quilos por segundo, certo? Tranquilos? Então, eu sei que a vazão mássica, ou seja, tanto esse termo aqui, quanto esse termo aqui, eu já sei na sua plenitude, né? Isso daqui eu vou substituir por M ponto. Ótimo. Mas eu ainda preciso das informações de quem é a massa específica do fluido na seção 1 e quem é a massa específica do fluido na seção 2
Por quê? Porque eu só tenho, né, a única informação que eu tenho para poder determinar essa velocidade é a área da seção 2. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a nossa equação dos gases ideais. Lembra que eu tinha dito para vocês, ó, PV igual a nRT? Né? Vocês conhecem essa equação. E aí a gente tinha dito, ó, o número de mols é a massa de gás dividido pela massa molar dele, né? Então, eu posso trabalhar com essa equação como sendo pressão, massa dividido por volume, todo mundo concorda que isso aqui vai ser a informação da massa específica do fluido, vezes R vezes T, dividido pela massa molar do ar, que é o fluido que está escoando. Então, a gente pode pegar a pressão 1, valor da pressão 1, para determinar qual que vai ser a massa específica da seção 1 e a temperatura da seção 1, certo? Se a gente fizer isso, a gente vai determinar, ó, qual que vai ser ρ do fluido na seção 1. Eu preciso de ρ do fluido da seção 1? Preciso, porque o fluido que está escoando é ar, é um fluido compressível, e na seção 1, ó, eu tenho aqui esse termo que eu vou destacar aqui em amarelo, que eu preciso dessa informação. Eu preciso de ρ1 aqui, nesse ponto? Não preciso. Ai, pessoal, deixa eu dizer outra coisa. Tem mais simplificação boa na frente. Não anula o que a gente falou até agora, tá? Mas altera um pouco. Facilita a vida. Vejam uma informação que a gente estava esquecendo. E isso eu esqueci porque eu fui fazer aquela história de mudar o nome da variável, viu? Só por isso. Isso aqui não estava escrito como V1, 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 volume específico, a seção 1. Vocês lembram do que é U mais PV? É entalpia, né? Então, U mais PV representa a entalpia do fluido na seção 1. Esse termo aqui, como a gente falou, né, vai representar para a gente a vazão máxima do escoamento. Vou botar aqui. M ponto, né? Esse termo aqui vai representar também a vazão máxima do escoamento, da mesma maneira. E esse termo de U mais PV, né, que é o que vale P sobre ρ é PV, vai novamente ser tratado, né, como entalpia. Como que a pessoa esquece da entalpia, gente? Não pode esquecer da entalpia. H2. Certo? Então, a nossa equação que estava grande, né, ela ainda diminuiu mais um pouco. E a gente vai poder dizer aqui, vai ser M ponto que multiplica H2 menos H1, ou seja, variação de entalpia, mais velocidade ao quadrado sobre 2. Essa velocidade sendo referente à seção 2, certo? A gente sabe que variação de entalpia, pessoal, é o produto da capacidade calorífica, né, a pressão constante, né, o CP do fluido, vezes a variação de temperatura, T2 menos T1, certo?
Ah, professora, então não precisava usar a equação dos gases ideais? Infelizmente, sim. Porque o que acontece? Você ainda precisa determinar quem que é V2, certo? E para determinar V2, você precisa, ó, da massa específica do fluido na seção 2, que a gente não tem. A gente não tem quem é a massa específica do fluido na seção 2 para eu fazer essa continha aqui, certo? Então, para determinar essa massa específica do fluido na seção 2, a gente vai fazer P2 vezes a massa molar do ar, dividido por R, P2. Para determinar justamente, opa, O2, né? Então, a pressão na seção 2, a gente sabe que é 344 kPa. A massa molar do ar é 28 gramas por mol. Eu sei que não está fornecida na questão, mas é a massa molar média, tá? R é 8,314 joules por mol Kelvin. E a temperatura dessa seção 2 é de 38 graus, né? Então, 38 mais 273,5. Porque a gente precisa usar justamente a temperatura absoluta aqui na equação termodinâmica, né? A equação dos gases ideais é uma equação termodinâmica, certo? Então, Rho2 vai dar esse valor aí. Vamos fazer essa continha. E aí, uma vez que você, só para deixar claro, viu, para quem precisar sair logo agora, eu não sei se essa aula acaba agora de 10h35, eu acho que é isso, né? Não tenho muita certeza. Mas, a gente calcula a massa específica do fluido na seção 2 e, em seguida, ó, a gente vai usar aqui. O2 B2A2 igual a 9 quilos por segundo. E aí, então, 9 dividido por área vezes ρ, a gente vai ter a informação de quem é V2, que é o que a gente precisa lá para a nossa equação. Certo? Só para caso alguém precise sair, né? Porque a nossa aula oficialmente acaba exatamente agora. Diga lá, João, você falou? Sim, sim. Se fosse um líquido incompressível, eu nem precisaria achar ρ, né? Poderia tabelar. Isso, se fosse um líquido, você não precisava se preocupar com essas variações de massa específica, né? Mas como é um gás e ele te dá pressão e temperatura, então você pode calcular qual que é a massa específica em cada uma das seções. Certo? Certo. Obrigado. Eu vou continuar agora, mas quem quiser sair, fique à vontade. Eu vou só terminar aqui a questão. Eu fico morta de medo de aparecer no boletim de vocês para a coordenação dizendo assim: a professora Camila está acabando a aula muito mais tarde. Né? Porque, na realidade, eu não tenho nenhuma intenção de fazer isso. Tá? Eu quero terminar aqui essa conta e deixar tudo fechadinho para vocês. Certo? Então, 38 mais 235, 237,15, isso aqui dá 311 graus, vezes 8,314. Eu estou fazendo por parte porque eu não confio em fazer essas contas velhas aqui nesse... 2.586,9. 586,9. E aqui, 344 vezes 28. 9.632. 1.632 vezes 10 é terceiro. E vezes 1.000, dividido por
Alguma conta eu fiz errado. Essa massa específica do A de 3.000 tem alguma coisa errada, né? Então, alguma continha aqui eu fiz 344 kPa. R$ 28,96. R$ 8,314. Eu acho que é vezes 10 a terceira. Peraí, deixa eu ver aqui uma figura. Joules por mol Kelvin. Não, é 8,314 Joule por mol Kelvin. Alguém calculou aí essa massa específica do fluido? Por favor. Pressão. Vamos de novo. 344 kPa. Vezes massa específica do fluido, 28,96, vezes mais nada, dividido pela constante universal dos gases, 8,314, vezes a temperatura, 38 mais 273,15. Aqui deu 2.596. E 86,90. E o termo de cima deu 344 vezes 1.000 vezes 28,96. Fiz aqui, deu 3.851. Tá, deixa eu ver aqui se é o que eu estou pensando. Tem alguma coisa muito esquisita, meu povo. Eu não sei o que é, mas eu vou descobrir e eu digo para vocês na aula que vem o que aconteceu com esse cálculo aqui, certo? Tem alguma coisa muito estranha nessa conta. Eu vou ver o que é e na aula que vem eu começo com isso, tá bom? Obrigada, pessoal. Oxe, o que foi que eu fiz? Tchau, tchau. Bom fim de semana. Procurem lá no canal de fluidos a aula de exercícios. Tem muita questão boa resolvida, tudo bem direitinho, bem explicadinho para vocês. É bem legal.